O desejo do meu coração é que essa mensagem não só traga impacto, mas transformação para todos nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola de 1 João, capítulo 4, verso 18. E quando o pastor André pegou o microfone aqui, foi falar lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, eu falei, quase. Eu não acredito que ele vai dar o meu texto aqui. Aí ia ser muita sincronia de coração, né? A gente vai estar muito alinhado no pensamento. É Jesus purinho na causa, né? Eu pensaria assim. Mas brincadeiras à parte, o texto, o versículo 19, também faz parte do que a gente vai conversar hoje. Mas já que você abriu a sua Bíblia aí, acompanhe comigo esse único versículo que nós vamos meditar. Preste atenção ali para mim agora. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vou ler de novo. E aí você pode acompanhar na sua Bíblia agora. Para começar a fazer sentido no seu coração. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem escreveu isso foi o apóstolo João. Ele não é só autor das 3 epístolas de João, 1 a João, 2 a João, 3 a João, mas ele também é autor do Evangelho de João, que está lá no início do Novo Testamento, atrás dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, e também do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, que é o último livro da Bíblia. João, irmão de Tiago, foi discípulo de Jesus e mais tarde se tornou um dos apóstolos. Ele fazia parte daquele círculo mais íntimo de Jesus. Quando Jesus tinha uma missão especial, ele chamava João. João estava presente no Monte da Transfiguração. João, que era conhecido como discípulo amado, aquele que na última ceia reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. Isso era parte característica da sua personalidade, e a gente vai ver isso na narrativa de João. Quando ele escreve essas epístolas, vocês vão ver expressões como filhinhos, meus amados. Isso fazia parte do caráter de João, porque tamanho era o zelo que ele tinha com Cristo Jesus. Então João escreve esses livros, e eu quero falar um pouco sobre o Evangelho de João antes de a gente entrar em 1 João. O Evangelho de João, ele foi escrito aproximadamente 30 anos depois que aqueles primeiros evangelhos tinham sido escritos. E Marcos, Mateus e Lucas, e com um propósito muito específico, que lá em João, capítulo 20, verso 31, está descrito lá. Diz assim, estes sinais foram deixados para creiais que Jesus é Cristo, Filho de Deus. Ou seja, o propósito do livro de João, o Evangelho de João, é provar que Jesus é Deus, crer em Jesus e ser salvo. E ele fez isso de forma muito assertiva, porque já tinham todos aqueles três evangelhos, ele tinha um público específico para alcançar, que eram os judeus, que ainda não criam em Jesus. E ele usa de 2 vertentes na narrativa para mostrar isso. Primeiro, que dentre todos os milagres que Jesus fez, João escolheu 7 para colocar no evangelho dele, que são, o primeiro, foi o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, está lá em João 2, bodas de Caná. A cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Ele multiplicou pães e peixes. João narra esse milagre de Jesus. Ele narra também quando Jesus caminhou sobre as águas no mar da Galileia. Também narra a cura de um cego de nascença. E por fim, João narra a ressurreição de Lázaro. A segunda vertente que ele usa para demonstrar quem é Jesus, que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, ele usa a expressão eu sou. E quando ele usa a expressão eu sou, ele está dizendo qual é o nome de Deus. Então, no Evangelho de João, você vai encontrar 7 expressões também da seguinte forma. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Isso é muito importante, porque João escreve esse evangelho, isso tem tudo a ver com as epístolas também. João tem um objetivo claro, que é demonstrado durante a sua narrativa, para que os sinais que Jesus fez sejam vistos e ele seja reconhecido como Cristo,
o Filho de Deus. E a gente vai para a epístola, a primeira epístola de João. E qual é o propósito dessa epístola? Por que ela foi escrita? Bom, isso fica evidente no capítulo 5, verso 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, fique à vontade. Vamos ler aqui. 1 João, capítulo 5, verso 3. Diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. João escreveu esta carta para os salvos, os crentes em Jesus Cristo. Ora, se a gente fizer um exercício simples, a gente entende que essa carta foi escrita para nós também. Mesmo que escrita há 2000 anos atrás, ela alcança a gente também, porque nós somos salvos e crentes em Jesus Cristo. Amém, igreja? Nossa, nós somos salvos e crentes em Jesus Cristo, igreja? Amém. Bom, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, essa certeza da salvação. Ou seja, ele escreve para que tivessem a certeza e a garantia da salvação e da vida eterna, para trazer e dar segurança genuína, para dar garantia para os crentes. João escreve 1 João para testificar que a salvação é um fato. Você crê nisso? A salvação é um fato. Nós somos salvos por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E por causa da salvação de Jesus Cristo, nós temos endereço certo após a nossa morte. Nós viveremos eternamente. A vida eterna nos está garantida. Amém? Amém. Então isso fortalecia. Que bom, espero que vocês saiam daqui com isso na cabeça mesmo e no coração. Mas deixa eu explicar um pouco mais do contexto dessa carta. Essa carta foi escrita, de acordo com os estudiosos, os biblistas, no final do primeiro século, quando João já estava em Éfeso, cidade onde ele acabou morrendo e foi sepultado lá. João tinha o objetivo de combater um movimento que vinha surgindo e ganhando cada vez mais força no final desse primeiro século, chamado gnosticismo, que está baseado na sabedoria, no conhecimento. Esse gnosticismo, esse movimento, ele era uma fusão da filosofia grega com a teologia judaica. E, basicamente, o gnosticismo defendia a ideia de que a matéria era má e o espírito era ruim. O gnosticismo ia de encontro com algumas doutrinas essenciais da vida cristã, como, por exemplo, a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e, principalmente, a doutrina da ressurreição. Ou seja, se a matéria é má e o espírito é bom, eles não acreditavam na ressurreição física de Jesus Cristo. E eles refutavam isso. E por causa do conhecimento, de tudo ser baseado no conhecimento, e aí mora o perigo, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, de tanto conhecimento sem a prática dele, aqueles crentes que viviam naquele período, começavam a colocar em dúvida justamente algo crucial, importante, vital, que era a questão da salvação em Cristo Jesus. Então, João se levanta e escreve um tratado teológico acerca da salvação. São as 3 epístolas que ele escreve. Uma carta católica, não sei se os irmãos sabem o que significa a palavra católico. Não tem a ver com o sinal da cruz. Católico significa? Alguém falou? Universal. Uma carta geral, que era para ser lida em todas as igrejas, e não numa igreja específica, como algumas outras cartas do apóstolo Paulo, que eram endereçadas a algumas igrejas. E assim, com a intenção de trazer segurança para os cristãos, afastando a sombra do medo da vida cristã e fortalecendo a fé deles. Bom, baseado nisso, eu quero contar uma história para vocês. Sei que não é praxe da gente contar histórias pessoais aqui, mas isso faz parte do meu estilo de pregação. Eu aprendi a contar histórias de onde eu vim. E eu estava um dia lá em casa, esse ano, feriado de julho, não vou lembrar, acho que Corpus Christi. Antes eu tinha outras histórias de acampamento, de viagem. Agora que eu virei pai, eu só conto histórias de pai, né? Então sabe como é que é. Os jovens adolescentes já ouviram tantas histórias minhas, agora eu só conto história da Alice. Mas é verdade, eu tive uma experiência com Deus, junto com a minha filha. Toda noite, eu e a Tarsila, a gente reveza, a gente deita com a Alice, ela não dorme sem ler a Bíblia. Ela pede, papai, mamãe, lê a Bíblia para mim. Então a gente lê 4, 5, 6,
enquanto ela aguentar. E a gente também. A gente lê a Bíblia para ela. E aí ela tem um ritualzinho dela. Ela levanta o cabelinho assim e fala, papai, põe a mão aqui por baixo, assim. E aí ela se ajeita toda aí, assim, aquele toco de gente, cabe aqui assim, sabe? E aí eu oro com ela também. Ela não gosta muito de orar, eu confesso aos irmãos. Ela prefere ler a Bíblia, mas a gente está trabalhando nisso, tal. E ali ela acaba pegando no sono. E você fica, quem é pai sabe disso, né? Você fica todo sem jeito, assim, meu ombro está todo bagunçado, para tirar, né? Você faz um contorcionismo, assim. Mas naquele momento ali, eu olhei para aquela criaturazinha, assim, e eu fui tomado de um medo, de uma insegurança, de uma incerteza, de uma ansiedade que não cabia em mim. Eu me lembro direitinho que a minha pupila dilatou, o batimento do meu coração acelerou. E nessas horas, o que a gente que é cristão, o que a gente faz? Normalmente a gente recorre a Deus, né? Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E na minha mente passaram-se várias histórias, várias hipóteses, vários cenários futuros. Como é que eu vou criar isso daqui? Será que vou dar conta? Será que eu vou estar sempre presente quando ela precisar? Como que vai ser o futuro dela? Será que ela vai aprender a falar as palavras? Será que ela vai ser perfeitinha? Ela vai se desenvolver? Esses medos que eu creio que não só eu tenho o privilégio de ter na vida. Não só acerca dos filhos, mas acerca da vida comum. Da nossa vida diária, da nossa rotina. E aquilo me paralisou. Aquilo me congelou. E eu fiquei alguns bons minutos ali naquela cama. Baseado nisso, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que eu extraí desse texto, dessa experiência. Compartilhar com vocês meu coração aqui acerca do que a palavra de Deus diz sobre isso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. No capítulo 2 do livro de 1 João, no verso 22 e 23, diz assim. Capítulo 2. Abra aí sua Bíblia. Versos 22 e 23 diz assim. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Existe uma questão doutrinária aqui. Você crê que Jesus é o Cristo, o Messias? Aquele que nega o Jesus histórico, aquele que nega que o Jesus histórico é o Cristo é mentiroso. Sabe quem é o Jesus histórico? O Jesus histórico é aquele menino que nasceu da Virgem Maria, nasceu do ventre de uma mulher, que foi escolhida por Deus, onde o anjo veio até ela e disse, Maria, bem-aventurada entre as mulheres é vós. E você vai ser mãe do Filho de Deus, vai dar o nome de Jesus para ele. É aquele menino que cresceu e foi educado na cultura judaica, que aos 12 anos se perdeu dos pais e ficou lá no templo, ensinando e conversando com os mestres, que se tornou carpinteiro, que depois dos 30 anos inaugurou o reino de Jesus e teve um ministério de aproximadamente 3 anos, que escolheu homens para caminhar com ele, que operou milagres, sinais e maravilhas, que pisou no chão da vida deste mundo, que sofreu, que foi traído, que foi entregue aos guardas romanos, que foi açoitado, torturado, pendurado num madeiro, considerado maldito, mas que depois de 3 dias ressuscitou e vive até hoje. Você crê que Jesus é o Cristo? Porque se você não crê, a Bíblia diz que você é mentiroso. O fato é que a gente tem que refletir em quem você, ou em quem eu e você estamos confiando para a nossa salvação. E aí entra a preocupação de João aqui.
com os falsos profetas, com as falsas doutrinas, e não tem como nós não fazermos um exercício prático para a nossa vida hoje. Olha ao nosso redor, na tela do seu celular, quanta coisa chega acerca de tantas doutrinas. E eu seria mais radical um pouquinho, com a permissão dos irmãos, sem querer ser moralista aqui, mas quantas ideologias bíblicas têm chegado até você? Você percebeu que hoje a gente escolhe a nossa própria teologia? A nossa própria ideologia? E aquilo que era para nos tornar comum, a gente deixa de lado e a gente só dá ênfase nas nossas diferenças, baseadas em falsos ensinos. Porque pode ter gente, isso já foi dito várias vezes aqui nesse púlpito, que tem uma boa intenção, mas que ensina algo que não é verdadeiro. Que não é a verdadeira verdade. E sabe o que isso causa em nós, intrinsecamente, sem a gente perceber? Medo, insegurança. A nossa base doutrinária não é forte. E aqui, me permitam os irmãos, fica um apelo para vocês frequentarem a EBD da nossa igreja. Sabe por quê? Porque na EBD da nossa igreja, não estou dizendo que é a melhor EBD do mundo, não, mas nós temos um compromisso com a teologia que é pregada aqui na igreja. Você vai ter acesso, vai ter contato com essa teologia. Você vai ter acesso e vai ter contato com a nossa confissão de fé. Vocês sabem qual é a nossa confissão de fé? O pessoal que vai ser recebido hoje como membro vai ter que responder isso aqui hoje em cima. Vocês sabem? Então se preparem. Vai ser a perguntinha, teste. O Vitor está dando risada ali, sabe, né, Vitor? Ele estudou. Tem adolescente aqui que já está procurando no Google aqui do meu lado, entendeu? Parece simples, mas não é. Um movimento chamado gnosticismo pôs em xeque a fé daqueles irmãos. Quanta coisa a gente recebe hoje, que a gente absorve porque a gente quer, que faz uma sombra naquilo que é a verdade. E que às vezes a gente acredita que Jesus é o Cristo, mas na verdade a gente não está de verdade acreditando. Tem uma questão doutrinária aí. Por isso que o ensino é muito importante numa igreja. A gente preza pelo ensino aqui. Agora a gente tem que tomar cuidado também. A gente tem que tomar cuidado para que o ensino não vire o nosso Cristo. Não, é que através do ensino nós venhamos a conhecer de fato e realmente quem é o Cristo. Ele não pode virar o nosso Cristo, o nosso Messias. Não pode haver essa inversão. Então, a humanidade de Cristo é um fato real e concreto. Jesus possui duas naturezas. Se você tem dificuldade de entender isso, me avisa que eu quero orar por você. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Temos medo de crer que Jesus é o Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Percebe que às vezes, de forma sorrateira, nós nos sabotamos e buscamos salvação fora de Jesus Cristo? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas às vezes a gente acha que a salvação está naquele caminho, está naquela igreja, está naquele discurso, está naquele posicionamento, está naquela narrativa. Não, a salvação está única e simplesmente em Jesus Cristo de Nazaré. Não tenha medo de crer que Ele é o Messias. Porque Jesus é o nome dele. Agora, Cristo é o título. Jesus é o Cristo. Jesus o Cristo. É isso que a gente precisa não ter medo de crer. Uma segunda verdade que eu quero compartilhar com você está no capítulo 4, versículo 20 de João. E essa aqui, confesso para os irmãos que vai doer. Verso 20 do capítulo 4. Penúltimo versículo do capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Existe uma questão social aí. Amar o próximo. Existe
um medo por trás disso. Porque é o seguinte, ninguém pode nutrir ódio no coração e odiar o seu irmão, porque isso não é de Deus. E aqui fica um desabafo do pastor, que a gente aqui na igreja às vezes está mais como um mediador de problemas do que alguém que pastoreia de verdade. Porque existe entre nós relações mal resolvidas. Existe entre nós um sentimento, e eu não queria ser pesado nas minhas palavras, falo isso com muito temor e tremor diante do Senhor. Existe entre nós sentimento de ódio entre os irmãos. Isso não tem nada a ver com o perfeito amor. Agora, amar o próximo, como é o novo mandamento, onde a gente é orientado a amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, requer de nós coragem. E a gente tem medo de amar. Sabe por quê? Porque o medo não é só de amar, o cara é chato. Não vou usar uma palavra mais forte. Aquela mulher é muito cri-cri. Não, lá vem ela de novo, lá vem ele. Não é, isso é chato. O difícil é que amar traz responsabilidade. E a gente tem medo de assumir responsabilidade. Diante de Deus, é muito sério quando você diz assim, eu te amo de tal ponto, de tal forma, que eu entendi a mensagem do Evangelho, que eu assumo uma responsabilidade contigo. Então, se eu te amo e você é meu irmão na fé, e Jesus manda a gente amar o nosso próximo, significa que se você tiver a alegria, eu vou celebrar contigo. Se você conquistar uma vitória, eu vou torcer por você. Se você estiver competindo, querendo algo, eu vou fazer de tudo para que você consiga isso. Responsabilidade. Agora, se você me magoa, se você me fere, se você me ataca, eu também tenho a responsabilidade de te amar. Sabe por quê? Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo traz transtorno. E a gente nunca vive na plenitude o perfeito amor. Eu estou falando só da relação fraternal, uma questão aqui de amar o seu próximo. Se a gente fosse elevar o sarrafo para uma questão mais íntima entre amor de homem e mulher, amor de marido, de cônjuge, esposa, imagina. A gente entra numa seara que eu poderia ficar muito tempo aqui falando. Deixa eu falar uma coisa para você. O casamento não é para ser feliz. Não caia nessa armadilha do diabo. Quando eu era pequeno, eu acreditava nisso, eu confesso para vocês. Mas antes de casar, um mentor meu me disse assim, você quer ser feliz, MV? Eu falei, pergunta. Quem não quer ser feliz? Ele falou, então não casa não. Aí eu falei, você está brincando comigo? Tá? Ele falou, não, se você quer fazer alguém feliz, aí você tem que casar mesmo. O problema é que, na dinâmica da vida, essas inverdades vão entrando na nossa mente, esses falsos ensinamentos, a gente vai consumindo, a gente vai absorvendo falsas doutrinas, nos deixando levar por falsos ensinamentos, falsos mestres. E aí a gente esquece que amar requer responsabilidade. Irmãos, isso que a gente está falando aqui não é fácil. Por isso que João escreve uma carta como essa. Porque ele sabia o que aqueles irmãos do primeiro século estavam passando com aquela sombra daquele movimento. Jesus sabe tudo que nos arrodeia. A vida cristã requer esse tipo de perseverança. Temos que amar. Acima de qualquer coisa. É difícil demais. Eu não sou o exemplo para isso. Não sou. Ainda bem que eu não sou. O exemplo perfeito para isso
É Jesus Cristo de Nazaré. Se eu tivesse aqui em cima e falasse, olhem para mim e façam igual, por favor, me mandem embora dessa igreja, me coloquem numa camisa de força. Não posso falar isso, porque a minha natureza e a sua natureza é uma natureza caída. E graças a Deus que nós temos o exemplo de Jesus Cristo, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nos amou incondicionalmente e se deu como sacrifício vivo naquela cruz e retirou de nós toda e qualquer condenação. Ali Cristo assumiu um compromisso comigo e com você, para toda a eternidade. Que o amor dele seria incondicional. Não tenham medo de amar. Sabe por quê? Porque você vai se decepcionar. É só olhar para você mesmo. Quantas vezes você se decepciona com você mesmo? Imagina quem está do lado e não te entende. Imagina se Deus fosse fazer ter esse tipo de papo com a gente. Jesus já resolve tudo. Assim, ele passa uma régua. Qualquer coisa que acontecer, está resolvido. Vamos embora para frente. Então não importa o que você fez, o que você faz, o que você fará. Ele vai te amar. Ele te ama. E ponto final. Ponto final. Porque o cristianismo é isso. Sem amor não existe cristianismo, porque Deus é amor. Muito me entristece a gente ser conhecido como o povo que está dividido aí fora. Ainda mais diante do cenário que a gente vive hoje na sociedade, pré-eleição. Queria tanto que nós, crentes, evangélicos, fôssemos conhecidos como o povo que ama. Ia ser tão diferente, não ia? A nossa casa, né? Eu digo igreja, as igrejas estariam em paz, a gente não estaria vendo igreja brigando com igreja, gente discutindo isso. Está vendo o que uma ideologia, um falso ensinamento traz de consequência? Isso traz insegurança, isso traz medo. O fato é que temos medo de nos deixar ser levados pelo perfeito amor. E aqui eu encerro esse segundo ponto. Quem não ama está nas trevas. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama nunca viu a Deus. Porque Deus é amor. Próxima verdade. É uma questão relacional, de dependência de Deus. Gênesis 11. O que está escrito lá em Gênesis 11? Alguém sabe? Alguém lembra? Gênesis capítulo 11. Narra o quê? Torre de Babel. Certo? É isso? Eu estou certo? Alguém conferiu aí? Torre de Babel? É isso mesmo. Gênesis 11, Torre de Babel. Rapidamente a história da Torre de Babel. Eu gostava das histórias da EBDI, quando eu era lá da Igreja Batista, nos primórdios, naquele passado pregresso meu, da Igreja Batista. Estou olhando para o Tony falando isso, entendeu? Pregresso, Tony, lá da Igreja Batista. Tony. É brincadeira, Tony, é brincadeira. E aí, a historinha, né? Tinha vários caracteres, assim, pessoas de várias etnias em cada janelinha da torre. E foi uma história que Deus confundiu as línguas e aí todo mundo, a torre caiu. O que tinha por trás daquilo ali? Um sentimento de independência. Um sentimento de medo de ser dependente. Vamos confessar aqui. Quem gosta aqui de ser dependente? Eu falo para a Tarsila, ela falou, por que você corre, você se exercita? Eu falei, primeiro porque eu sou teimoso. Né? Cheio de dor, assim, já a idade chegando. Segundo, porque eu quero envelhecer, eu não quero te dar trabalho. Não quero depender de você. Eu quero ter autonomia. Mal eu sei que isso depende dos desígnios do Senhor. Mas lá na Torre de Babel existe um sentimento de independência. Veja, façamos e vamos construir uma torre que toca os céus para que o nosso nome seja célebre, é o que eles falam. E aí, olha só, se você voltar no contexto do livro de Gênesis e voltar alguns capítulos para trás, o que acontece no capítulo 6 de Gênesis? Qual a história que é narrada no capítulo 6 de Gênesis? Noé. Dilúvio. A ira de Deus se acende contra a humanidade. E o que Deus faz? Traz juízo para a humanidade. E o que acontece?
elimina todo mundo, menos a família de Noé. O tempo se passa, eles se multiplicam, chegamos na Torre de Babel. Esse povo não quer mais depender de um Deus cuja ira pode se acender a qualquer momento. Fato. Mas eles se esquecem de algo. Sabe do que eles se esquecem? A gente precisa voltar lá no capítulo 6 e ver que Deus fez uma aliança com o povo. Qual foi essa aliança que ele fez? A aliança da preservação. É por isso que ele colocou um arco. Para que toda vez que aquele arco aparecesse no céu, as pessoas olhassem para ele e se lembrassem. É uma aliança de Deus com a humanidade. E ele não volta atrás nas suas alianças. Que pena que esse símbolo criado por Deus hoje é utilizado para outros fins. E os cristãos talvez nem saibam o significado real do arco-íris. Na perspectiva do Evangelho, onde Jesus é o Cristo, onde a gente precisa entender doutrinariamente isso e amar sem reservas, a gente precisa entender que nessa relação, independência é morte. Independência é morte. Aquele povo lá da Torre de Babel não queria depender de Deus. E aí Deus vem, confunde as línguas, espalha o povo e a torre fica por isso mesmo. Até hoje, desde o início da história do povo de Israel, até hoje, a humanidade, tem a tendência, por causa da sua natureza caída, de querer viver independente de Deus. Eu sou assim, e você é assim também. É ou não é? Ali, naquele colo que eu estava dando para Alice, o meu medo era de entregar para Deus e dizer, tá bom, Deus, eu dependo do Senhor para que isso aconteça. Porque a minha natureza caída quer falar o seguinte, não, aqui quem cuida sou eu, tá maluco? Eu sei o que é bom para ela. Eu garanto. Medo de depender. Não tenha medo. Temos medo de nos tornarmos totalmente dependentes de Deus. E meu último ponto aqui. Capítulo 1, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Capítulo 1, verso 6. É uma questão de obediência. Eu vivo em obediência à lei de Deus? Como está a sua vida? Você guarda a palavra e os mandamentos de Deus? É muito difícil guardar a palavra e os mandamentos de Deus. Principalmente na época do Rock in Rio, lá perto de casa. Eu moro bem perto do Rock in Rio. É muito difícil. É um terror. Eu esqueço da palavra e dos mandamentos de Deus. Quando eu tenho que atravessar Abelardo Bueno para vir para a igreja. Na época do Rock in Rio. Confesso aos irmãos. E se eu esqueço os mandamentos e a palavra de Deus em algo tão idiota, quiçá nos temas mais centrais da vida, eu vou conseguir obedecer os mandamentos e a lei de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você foi salvo, eu e você, nós somos salvos para estar no mundo e não para amar o mundo. Capítulo 2, versos 15 a 17. Quero ler com vocês. Capítulo 2, de 1 João, versos 15 a 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. A vida cristã precede obediência e amor a Cristo. Não amar o mundo. Sabe por que não amar o mundo? Porque nós não somos desse mundo. E é difícil isso. É uma guerra que a gente vai travar até o final dos nossos dias. E aqui é sem nenhum peso moral. Você está entendendo? Porque se a gente usar a Bíblia como um argumento moral, a gente encerra. A Bíblia ela não foi um livro escrito moralmente falando. Embora exista uma questão moral, aqui uma ética moral, uma ética cristã, ok, mas a Bíblia não é um livro moral. Não é uma questão de pode ou não pode. Pode ou não pode é a coisa mais fácil de responder. Ainda mais se usar da retórica e do cargo que eu tenho. Eu falo isso porque muito tempo eu trabalho com jovens e adolescentes, há 20 anos. E que eles sempre me perguntavam, pastor, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cara, isso é muito fácil de responder. Meter o louco, um terrorismo gospel no cara e falar assim, não, isso não pode, porque não é de Deus. Está errado, a Bíblia não diz isso. Obedecer significa que a gente entendeu quem Jesus Cristo é, sem reserva. Que a gente entendeu o grande mandamento, que a gente precisa amar. Que a gente entendeu que a gente depende de Deus. E a gente não obedece. Simples assim. A gente obedece porque a gente depende dele, porque a nossa vida é dele. Porque nós viemos dele e vamos voltar para ele. Obedece porque ele enviou o filho dele para morrer por nós. E nos deu a salvação eterna e a vida eterna. E a gente tem um lugar garantido. É simples assim, é por isso que a gente obedece. Vida cristã precede obediência. Ai, me vê se não me encaixa, eu sou desregrado. Tudo bem. Se acerte com Jesus. Porque não é possível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Lá em Mateus diz assim, não é possível servir a dois senhores, não dá para jogar no time A e no time B, não dá para ser multitarefa nessa hora. A vida do crente, a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Não dá para a gente ficar flertando. É muito difícil. Isso tem a ver com vida cristã, com seu posicionamento. Temos medo de deixar de amar o mundo para amarmos a Deus. Isso é um fato. Por mais que a gente diga que a gente ama a Deus, a nossa natureza, que é inclinada ao pecado, inclinada ao mundo, faz a gente titubear. E aí a gente não vive a perfeição do amor, como diz o verso 18. Porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, nós só somos aperfeiçoados no amor se a gente não temer. E quem é o amor? Ou seja, quem é que nos aperfeiçoa em amor? Aquele que é amor. Jesus Cristo de Nazaré. Para concluir, se a gente não entender o gracioso Pai que a gente tem, a gente pode cultivar uma espiritualidade doentia. Mais ou menos aquela metáfora. Você está doente, você tem uma doença dentro de você, mas você não sabe que você está doente. E aí, se você não sabe que você está doente, você leva uma vida normal. E não procura recurso, não procura tratamento, não procura médico. Tem uma questão interessante que eu aprendi com o presbítero Tony um tempo atrás. A expressão não temas é a que mais aparece na Bíblia. Não temas, não temas, não temas. Não temas. Não tenha medo. Agora, você só não vai ter medo se você experimentar esse amor na plenitude. Esse perfeito amor, que retira de nós e lança fora todo e qualquer medo. Deus é amor e lança fora todo medo. Jesus nos garante isso através do seu sacrifício em amor na cruz. E aí eu volto para aquela história que eu contei no começo. Fiquei ali paralisado, estatelado. E aí me veio esse versículo na mente. Eu olhei ali para Alice, ela estava, toda a felicidade do mundo parece que cabe num abraço. Ela estava ali cobertinha, aqui, e eu com ela aqui. E aí Deus falou para mim assim, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo.
E aí eu fui mastigando isso. Esse versículo se tornou a minha devocional diária. Eu escrevi esse versículo na tela do meu celular. Toda vez que ou nas minhas notas, toda vez que eu ligava o celular, esse versículo saltava para mim. E aí eu fui descobrindo que eu tenho dificuldade de reconhecer. Eu tenho medo, na verdade, insegurança, de reconhecer que Jesus é o Cristo. Eu tenho medo de amar o meu irmão. Porque de vez em quando esses meus irmãos aí, essas minhas irmãs me tiram do sério. Me provocam ódio. E eu não quero, eu tenho medo de assumir uma responsabilidade perante eles. De amá-los perfeitamente. Acima de qualquer coisa. Tenho medo de depender de Deus. Tenho muito medo. Porque lá no fundo eu acredito que Ele não é capaz de fazer tudo por mim. E isso só me afasta cada vez mais do meu Criador. Eu tenho medo de obedecer a Deus, porque eu sei que a obediência traz responsabilidade. E para eu ser um cristão reconhecível, irrepreensível, de quando se fizer chamada, eu estar listo, pronto, para dizer aqui assim, eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Tem que perseverar em obediência. Eu tenho medo disso. E aí Deus falou para mim assim, tudo bem, mas eu sou o perfeito amor. E porque eu sou o perfeito amor, eu lanço fora todo medo. Dorme em paz. Eu estou tentando dormir. E eu quero dizer isso para você essa manhã. Você está dormindo em paz? Sem medo nenhum? Da forma mais plena que você possa dormir? As preocupações, os falsos ensinamentos, a questão da dependência, de amar incondicionalmente e obedecer. Como é que tem? Como é que você tem lidado com isso? Você tem ficado paralisado em alguns momentos? Por causa do medo? O medo tem te paralisado? Te impedido de avançar, não só na sua vida normal, tem te impedido de avançar principalmente na sua vida cristã, na sua caminhada com Cristo. E para encerrar, eu quero orar com você e por você. Sabe por quê? Porque em 1 João 4,18 diz assim, no amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo produz... O que o medo produz? Ele nos paralisa. Só em Cristo Jesus a gente consegue ser livre plenamente. Abaixe sua cabeça. Sei que a gente não costuma fazer muito isso aqui na igreja, não. Mas se Deus tocar no seu coração e tiver alguma área da sua vida que você entende que o medo, a insegurança, uma área da sua vida cristã, eu estou falando, tem te paralisado, tem te impedido de avançar. Eu queria convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar por você. Aí no seu lugar mesmo. Não precisa ter vergonha, se você é um visitante. Só quero orar. A Bíblia nos orienta a orar uns pelos outros. Eu quero dizer também que eu estou me colocando aqui de pé, porque eu sei que eu tenho medo ainda. Eu sei que eu ainda preciso ajustar meu foco para viver a vida cristã de forma plena, reconhecendo Cristo como meu Senhor e Salvador. Amando sem reservas. Me relacionando de tal forma que eu confio a minha vida a Ele. Porque Ele é autor e consumador da minha vida. E tenho o compromisso de amar, de obedecer.
Senhor Jesus, o Senhor sabe o que passa na mente e no coração de cada um aqui. O Senhor sabe o que passa na minha mente e no meu coração. O Senhor sabe que nós somos limitados, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é amoroso, que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, porque o Senhor a tua essência é o amor. E a tua palavra diz que no perfeito amor não existe nada que possa nos congelar, possa nos paralisar. Vem nos socorrer, Deus. Vem nos tirar desse sentimento, dessa sensação, porque o medo é uma sensação, Senhor. Vem trazer luz para aquilo que está obscuro, Senhor. Vem nos ensinar, Deus, a confiarmos mais no Senhor a cada dia. Queremos ser cristãos autênticos, Senhor. Irrepreensíveis, Deus. Mas nós sabemos que a perseverança é algo que precisa estar presente na nossa vida. Não nos deixe esmorecer, Senhor. Muito pelo contrário. Fortalece a nossa fé por intermédio do Teu Santo Espírito, Deus. Para que através da nossa vida o Teu nome seja glorificado. Outras vidas sejam impactadas. E assim a gente cresça em estatura e graça nessa caminhada cristã. Até que um dia, até aquele dia em que o Senhor nos buscará para vivermos juntos contigo na eternidade. É em nome de Jesus que nós oramos, para a honra e glória do Teu nome. Amém.